todo mundo tem uma curiosidade para saber se existem realmente lugares assombrados. Se você conhece uma história de assombração, deixa aqui nos comentários que a gente adora ter a sua participação. Ah, e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e recomendar o vídeo para outras pessoas. Mas voltando, o vídeo de hoje fala sobre a fazenda Pennyford, do Reino Unido, mais precisamente do país de Gales, onde aconteceram situações reais e assustadoras com a família Gover e que acabou virando um documentário na rede de televisão BBC em 2023 e se tornou muito controverso depois da sua exibição no canal. Até teve interesse de uma produtora de Hollywood em contar essa história de terror. Isso mostra que todos gostam de uma história assustadora. E aí, ficou curioso? Então vem comigo que a gente vai te mostrar toda a história, mas só depois da vinheta. Situada em uma área remota perto de Mold, em Flintshire, país de Gales, fica Pennyford Farm, uma fazenda do século XVII que se tornou o epicentro de uma das histórias de fantasmas mais cativantes do país. Quem a construiu se tem poucos registros, ainda mais pela época que foi levantada a sua estrutura, mas se sabe que essa região teve várias batalhas, e segundo o site do Conselho de Pennyford, que fala sobre a história da cidade, até mesmo uma batalha medieval de Henrique III contra o filho de um senhor feudal da área. Ainda foi palco de várias guerras civis também. Só por essas informações já se pode perceber que o lugar tem muitas possibilidades de entidades ou espíritos vagando por lá. Até então, nada de anormal havia sido informado ou reportado para a população local. Tem umas lendas locais, mas tudo estava dentro da cabeça dos moradores de Pennyford. Só que em 1997, o que era uma lenda passaria a se tornar uma das histórias mais aterrorizantes passadas por uma família, como vamos ver a seguir. A história começa quando a família Gover, David, um diretor de escola e químico, sua esposa Rosemary e seus filhos se mudaram para a fazenda Pennyford. O que pode ter sido um momento catalisador de todos os acontecimentos paranormais foi que eles mudaram uma lápide que estava na frente da casa para outro local e nela estava escrito um nome, Jane Jones. Na lápide estava escrito que Jane havia morrido aos 15 anos de idade. Rosemary afirmou mais tarde que teria visto a aparição de uma menina grávida com expressão de luto andando pelo jardim da propriedade. Segundo registros históricos da cidade, essa visão parece se alinhar com as informações da lápide, sendo que sim, havia mesmo uma Jane Jones que teria morrido com a mesma idade que estava na lápide e que teria falecido provavelmente no parto e teve seu enterro na igreja negado devido ao seu status de solteira. E isso seria somente o começo do pesadelo. De repente, uma palavra em galês significando paz, no sentido religioso, de paz de espírito, apareceu na parede de uma sala vazia, depois deles voltarem de uma festa de ano novo na casa da filha mais velha deles, Nicolette. Os Govers afirmam que isso deu início a uma enxurrada de palavras galesas como Here am Arrows, que significa longevidade, e Erlidial, que significa perseguições. Rosemary documentou que as palavras que apareciam nas paredes eram palavras galesas incomuns, e eles, como uma família da Inglaterra, não falavam nem entendiam galês. Se eles não entendiam o que estava escrito, os fatos sobrenaturais dispensavam palavras. Rosemary e David se mudaram para Eastbourne em 2002 para trabalhar com David. Abre aspas. Uma noite, acordei e vi uma figura parada perto da cama, no canto onde meu filho está. Ele estava inclinado olhando para a cama onde Quinn estava dormindo. Eu não conseguia ver seu rosto. Ele tinha um capuz, como um hábito que um monge usaria. Me sentei na cama e ele simplesmente desapareceu. Isso me assustou até a morte. Fecha aspas. Era uma estranheza constante e diária, como palavras aparecendo na parede quando você estava sentado assistindo a um programa, disse a terapeuta ocupacional Nicolette. A situação começou a ficar incômoda quando o nome do filho dela, Quinn, apareceu na parede enquanto ela assistia à televisão. Ela afirma que o clima da casa era pesado e que ela podia ver sombras passando pelas peças da antiga casa. O marido de Nicolette, Ivan, também se lembrou de 2 ocasiões em que a enorme coruja de madeira da família Gover se moveu sozinha. A Adrienne, a filha mais nova dos Govers, também afirmou ter visto um monge durante uma estadia na fazenda Pennyford, e Rosemary se lembra da filha acordando no meio da noite gritando. Abre aspas novamente. Eu estava dormindo e acordei e senti a presença de algo sobre mim. E eu digo que era um monge, fecha aspas, disse ela.
E as aparições não aconteciam somente no interior da casa. Várias foram presenciadas pela família e até amigos do lado de fora, no jardim e no pátio da parte de trás da propriedade. A família entende que muitos não acreditam em sua história sobrenatural, mas Rosemary e suas filhas estão inflexíveis de que isso não foi apenas uma farsa para chamar a atenção. Se uns estavam descrentes, outros viram nessa situação uma maneira de contar essa história. E esses relatos de histórias sobrenaturais foram investigados em um novo documentário da BBC, liderado pelo apresentador da rádio Cian Ellery, que ouviu aqueles que dizem que vários espíritos estavam fazendo coisas na fazenda Pennyford que ninguém conseguia explicar. O programa paranormal The Girl, The Ghost and The Gravestone apresentam vídeos exclusivos, entrevistas em áudio, fotos e relatos de testemunhas oculares da casa que já foi conhecida como a casa mais assombrada do Reino Unido. Um dia eu estava movendo algumas flores secas que começaram a ficar um pouco estragadas, então decidi jogá-las fora, escreveu Rosemary depois de começar a documentar o que estava acontecendo no final dos anos de 1990. Eu os levei da sala para a cozinha e coloquei-os no balcão, deixando cair pétalas o tempo todo. Alguém veio até a porta e eu fiquei cerca de 30 segundos, e quando voltei, todas as pétalas haviam desaparecido. Elas foram substituídas por vespas mortas ou quase afogadas. Não havia sinal de ninho de vespas e todas as portas e janelas estavam fechadas. Inexplicável. Cerca de 300 fenômenos paranormais aparentes foram documentados em uma casa remota do século XVII que teve cobertura da mídia nacional por causa dos supostos acontecimentos assustadores. Aconteceu depois que uma família começou a falar sobre seu pesadelo na fazenda Pennyford. Relatos de vozes abafadas em salas vazias, figuras aparecendo, crianças cantando e esculturas em manchas aparecendo nas paredes foram trazidos à atenção nacional por Rosemary Gover, mãe de 4 filhos, que disse estar desesperada por respostas. Todo esse burburinho fez com que a imprensa se interessasse. A BBC fez uma investigação, usou o material que Rosemary havia documentado durante o tempo que morou na casa. Apesar do sucesso do documentário, essa história não escapou de uma suspeita que pairou sobre o trabalho, como vamos ver a seguir. Mas nem só de sucesso e de grande publicidade o documentário se valeu. Quando há grande exposição, sempre vai ter gente que vai achar alguma coisa para criar polêmica. A suspeita que mais pairou sobre a história apresentada pela BBC é que tudo não passava de uma farsa. Bem, isso é muito comum quando uma história fora do comum chega às televisões e à imprensa. Acho que algumas pessoas pensaram que estávamos fazendo isso para ganhar dinheiro. Bem, garanto que não estávamos, disse Rosemary ao documentário. John Paul, um dos meus filhos, tem síndrome de Down e dificuldades de aprendizado, e eu tive que cuidar dele, então estava muito ocupado, para dizer o mínimo. Achávamos que alguém estava brincando conosco inicialmente. Não parecia algo racional, algo real. A filha Nicolette acrescentou: não poderia ter sido meus irmãos, porque quando as coisas aconteciam, eles não estavam em casa. Meus pais não poderiam ter tido nada a ver com isso. Eles estavam em Eastbourne, a centenas de quilômetros de distância. Sua irmã, Adrienne, admite que não é do tipo que diz que acredita em fantasmas, mas disse: eu sei o que eu vivi. As múltiplas reivindicações do inexplicável. Foi uma história que interessou até mesmo Hollywood. Filmes de terror sempre foram uma boa renda para Hollywood, desde os mais badalados, como Poltergeist, O Fenômeno, e o que eram mais assistidos pelo público eram os filmes baseados em fatos reais. O sucesso de Invocação do Mal, de 2013, e da sua continuação em 2016, fizeram com que os executivos do Meca do cinema dessem uma atenção especial para este caso. A história sobre a fazenda Pennyford apareceu como um novo produto e estava para ser exposto nas telas de cinema. Seja qual for a verdade, a mãe de Rosemary disse que os diretores de cinema americanos queriam que sua história servisse de inspiração para um filme de grande sucesso. Tínhamos Hollywood, disse ela ao documentário. Eles souberam disso e queriam fazer um filme. Iam nos pagar sabe-se lá quantos milhares de libras.
Mas quando ouvimos exatamente o que eles iriam fazer, dissemos: não, obrigado, vão embora. Eles iriam inventar um monte de coisas baseadas em uma história verdadeira, e isso seria ridículo. Eu nunca provaria isso. Ou você tem uma história verdadeira, ou não a tem. A família Gover mudou-se da fazenda Pennyford em 2012. O atual proprietário, Michael, disse ao documentário que não acredita que sua casa seja mal assombrada. O documentário da Pennyford Farm trouxe uma luz sobre uma situação que captura a imaginação de todos: lugares assombrados. Uma coisa é certa, tanto crentes quanto quem não acredita concordam que esse tipo de narrativa causa muita curiosidade. Só quem realmente viveu todo esse terror sabe o quanto aterrorizante pode ser um local assombrado. Pode dar medo, mas todo mundo tem essa curiosidade. Será que assombrações existem mesmo? Quem se atreveria a descobrir? Uma história bem aterrorizante, não é mesmo? Curtiu o vídeo? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber do próximo vídeo e não esqueça de recomendar o vídeo para quem você conhece. Então, um grande abraço e até a próxima.